Fala galerinha, quem está falando com você é Adriano Marques e a gente está falando sobre geometria analítica. Na aula passada a gente falou sobre plano cartesiano, distância entre dois pontos e agora a gente vai falar sobre ponto médio. Bom, pelo nome, o que é o ponto médio? Bom, eu tenho, certo, no meu plano cartesiano, vou botar agora assim, bem bonitinho para vocês. Tenho dois pontos, certo? Eu tenho o meu ponto A e o meu ponto B, certo? Vamos botar o ponto A e o ponto B. Bom, eu quero encontrar o ponto médio. Bom, o ponto médio é a média aritmética das coordenadas desse ponto. Vamos lá encontrar as coordenadas desse ponto? Como é que eu encontro a coordenada? Bom, normalmente quando vocês vão encontrar no plano cartesiano está numerado. E aqui eu vou considerar cada quadradinho desse como uma unidade. Então eu tenho, lembrando que aqui o A está no segundo quadrante e o B está no meu primeiro quadrante. Então X, que é a abscissa, ele é positivo, Y ele é positivo no primeiro quadrante. Já no segundo quadrante, X é negativo e Y é positivo. Então o A ele tem valor menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3. E Y vai ser 1, 2. Ele vai ser 2. O meu ponto B, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5. E em X, né? E em Y ele vai ter 1, 2, 3, 4. E eu quero saber quem é meu ponto médio, né? Eu chamo ponto médio de M. Vou fazer de vermelhinho. Eu vou fazer aqui. Bom, que ele possui coordenada x médio e y médio, né? Porque é o ponto médio. Bom, como é que eu faço? Como eu falei, ele é a média aritmética. O meu x, m, né? X médio, ele é o xa, nesse caso, né? Mais xb dividido por 2. Isso quer dizer, Adriano, tá negativo. Qual é o problema, cara? Então eu vou fazer, vai ser menos 3 mais 5 dividido por 2. Menos 3 mais 5, né? Ele é 2. 2 dividido por 2 é 1. E eu vou fazer o meu y médio, né? Y médio, ele vai ter YA mais YB dividido por 2. Bom, vamos lá. Então, quem é o meu YA? Meu YA, ele é 2. E meu YB, ele vai ser 4. 2 mais 4 dividido por 2. Isso aqui dá 6 dividido por 2 dá igual a 3. Então, a coordenada do meu ponto médio, nessa situação, é o ponto em x1 e y3. Ele vai estar aqui, ó. Se eu tivesse uma reta traçada entre esses dois pontos, o ponto médio, a distância do meio, né, que é o médio, é a coordenada 3 e 1, certo? Então, é muito importante vocês terem essa ideia básica, né? Vamos lá. Depois de falar de ponto médio, a gente vai falar de alinhamento, né? Condição de alinhamento. Condição de alinhamento. Certo? Bom, primeiro de tudo, condição de alinhamento.
Aí vem um termo que algumas pessoas não entendem, né? Não sabem, que é chamado de colineares. Quando eu tenho três pontos que são chamados colineares. Bom, é um termo até simples, né? Tem vários termos mais complicados que a gente pode falar matemática, mas colinear nada mais nada menos é na mesma linha. Aí alguém pode falar: poxa, Adriano, para que então usar esse termo? Pois é, quando a gente faz uma questão de matemática e tem lá na questão o termo falando que os pontos são colineares ou não são colineares, a gente tem que saber o que é isso. Vamos lá. Eu tenho um plano cartesiano, certo? E tenho três pontos, né? Eu tenho três pontos, A, B e C, certo? Eu quero saber se eles são colineares. É muito fácil de ver quando eles são colineares, quando tem uns pontos, eu traço uma reta e tal. Mas se eu falo os pontos, eu quero que vocês mostrem para mim que esses pontos são colineares, que eles estão em uma mesma linha, é outra história. Então, quando eu tenho três pontos e eu quero saber que eles são colineares, né, dados A, que ele vai ter coordenada XA, YA, B, eu vou botar o B aqui, B, XB, YB e C, XC, YC. E eu quero saber se eles são colineares. Bom, tem uma coisa bem simples que a gente vai fazer, que é uma coisa que normalmente é vista no segundo ano. A gente vai calcular o determinante disso daqui, certo? Então eu faço o determinante XA, YA, 1, XB, YB, 1, XC, YC, 1. E se esses pontos são colineares, esse determinante tem que dar igual a zero. Certo, pessoal? Bom, aí alguém pode falar: poxa, mas o que tem a ver o determinante com o cálculo, né, de condição de alinhamento? Bom, vamos lá, vamos explicar. O determinante, ele calcula a área ou o volume, dependendo da dimensão que você trabalha, de vetores, certo? Você vê isso em álgebra linear, certo? Quando você vê isso, bom, se você está com três pontos e ele é igual a zero, isso quer dizer o quê? Porque ele não tem área, né? Então, ele é uma reta. Se não tem área, estão alinhados esses três pontos, certo? E se eu quiser calcular a área de alguma coisa? Se eu quiser calcular, por exemplo, a área de um triângulo, né? Se eu quiser calcular a área de um triângulo, eu vou ter um cálculo bem parecido. Área do triângulo. Certo? Eu tenho aqui, vou desenhar, desenho. Sempre colocando o primeiro quadrante, mas pode estar em qualquer um, tá? Então vamos quebrar as regras, vamos fazer em qualquer quadrante. Eu vou pegar o ponto A aqui, o B aqui e o C aqui. Não foi planejado, mas vamos fazer agora. E eu quero saber a área desse triângulo aqui, certo? Eu quero saber a área desse triângulo. Pronto, ajeitei.
coisinha que eu fiz. Bom, a área desse triângulo é o seguinte cálculo. A área é igual a metade do determinante desse xa, ya, dos pontos, das coordenadas, certo? Então, eu calculo o determinante e depois eu multiplico por, divido por 2, né, na verdade, certo? Então, basicamente é isso. Se eu quiser calcular a área de um triângulo, eu faço o determinante das três coordenadas, né, do x, a, ya, 1, xb, yb, 1, xc, yc, 1, e eu vou dividir isso por 2, certo? Lógico que é em módulo nessa área, cara, certo? Então, exercícios com área de triângulo, condições de alinhamento, a gente vai fazer um vídeo à parte, certo? É melhor a gente fazer um conceito e depois o exemplo, porque senão fica muito extenso, tá? Espero que tenham gostado. Se gostou, dá aquela curtida, compartilha com um amigo e muito obrigado e tchau!